Alô, amigo assinante do Canal 5 da NET, que acompanha o programa Os Árabes no Centro-Oeste. Temos mais um convidado especial essa semana, Miguel Esquef. Ele dispensa apresentações, toda a cidade, todo o estado, o Brasil também conhece. Eu acho que a melhor definição do Miguel, nas minhas modestas palavras, eu que sou um aprendiz, se eu estou aqui hoje eu devo muito ao Miguel, seria o quê? Ele é um homem do esporte, né? Basicamente futebol, mas também... precisar, o Miguel fala de vôlei, fala de basquete, fala de automobilismo, política. Miguel fala de tudo, é um verdadeiro professor para todos nós que trabalhamos nessa área. Miguel, primeiro seja bem-vindo, muito obrigado pela deferência, né? Me honra muito te trazer aqui para falar um pouquinho, talvez de esporte no terceiro bloco, mas os dois primeiros a gente vai deixar para o tema do nosso programa, que é o quê? A origem de cada pessoa. Especificamente o Miguel, ele tem duas origens fortes, marcantes. A árabe, que é o tema do nosso programa, e também a italiana. Só que a gente vai começar falando da origem árabe, né? Vamos falar do seu pai, de onde ele veio, por que ele veio, enfim. A história da família Esquef aqui na cidade de Anápolis. Acho que o assinante já deve estar até cansado da minha imagem, né? Essa sua vida está aí desde setembro no ar. Eu não tinha como negar um pedido de uma pessoa tão querida, tão amável, tão família minha como o Guilherme Verano, filho de um grande amigo, de um inesquecível amigo, meu grande Pepe. Se você está aqui hoje, Guilherme, é porque você tem competência, viu? Você pode ter certeza. Se você não tivesse, eu tinha te descartado na primeira, como já aconteceu com muita gente. Bom, falar sobre as origens da minha família. Até é bom esse programa, porque esclarece muita coisa, né? Eu não tenho Mioto no nome, que é minha origem italiana, por parte da minha mãe, materno. Meu pai carregou só no nome dos árabes, Miguel Esquef. Então, meu avô, Jorge Esquef, ele veio para o Brasil em 1908. 103 anos já de família Esquef aqui no Brasil. Então. 103 anos, boa lembrança, 103 anos de Esquef. Ó, vou respeitar, hein? Vou respeitar, hein? Porque aqui essa família tem história. 103 anos, Guilherme. Que coisa, hein? 103 anos, tá aí. Meu avô chegou em 1908. Ele era de uma aldeia, Zakir, a aldeia que ele veio do Líbano. O Líbano fazia parte da Grande Síria. Olha como é que eu estou entendendo. Eu falei que o homem entende tudo. A Grande Síria, né? Ele veio de navio, como todos naquela época, né? Desembarcou em São Paulo, mascate, comerciante. Entre 1908 e 1928, quando ele veio para Anápolis, ele andou por São Paulo, andou por Paraná. O meu pai nasceu em Prudentópolis, uma cidade do Paraná, próximo de Ponta Grossa. Meu pai era paranaense. Que mistura foi se fazer, então? Pois é, então. Você veja só que o mundo é uma roda de carroça, né? Apesar da internet estar aí, essa velocidade toda. Então, em 1920, meu avô estava no Paraná já. E lá nasceu meu pai, né? Eles vieram para cá em 1928. Compraram uma gleba de terra ali onde é o Jardim das Oliveiras. Ali meu avô tinha, parece que cerca de 7 ou 8 alqueires de chão, onde ele foi agricultor, plantava verduras, né? As verduras do velho Jorge Esquef eram famosas. E segundo o histórico, né? O João Asmar até conta isso no livro dele, meu avô era ranzinza Paraná, né? Uma pessoa de difícil convivência. Como você mencionou, aborrecido? Aborrecido. Meu pai, claro, foi criado ali em 1928. Ele nasceu em 1920, veio em 28 para cá. Meu pai acabou também virando agricultor. Depois, até por influência dos tios do outro lado, ele acabou virando oleiro, né, tendo olaria. Depois trabalhou com bar. Temos uma coisa muito em comum com os nossos pais. Ele era um grande botafoguense, né, apaixonado pelo Garrincha, pelo Didi, né, e foi o meu primeiro clube, que eu torci para o Botafogo, influenciado pelo meu pai. Era um homem que nasceu fora da época, sabe? Quando eu começo a lembrar do meu pai, me dá uma dor tão grande no coração, Guilherme, porque... Por que seria, Miguel? Porque ele estava muito na frente. Ele discutia com o meu avô, do outro lado. E tinha esse diálogo? Tinha, conversava, mas ele tinha muita dificuldade, porque ele falava assim, o homem está indo para a Lua,
O homem está indo para a Lua, o homem vai na Lua, o homem vai descobrir o universo, né? O homem vai ter acesso a muitas coisas na vida. E eles chamavam ele de louco, né? Zé Miguel Jorge é louco, é doido. Aqui que tá, né? O homem é doido, interna ele, né? Então ele teve muita dificuldade de convivência. Ele lia demais, era um homem extremamente culto. A preocupação nessa época era só trabalhar, ler era uma raridade, né? Ele lia demais da conta. Meu pai formou, fez o comércio na época, o correspondente a um curso de administração, com 47 para 48 anos de idade. Ele começou a estudar, ele concluiu o curso dele com 45 anos de idade. Não, e a gente pode até abrir um parênteses. Hoje, quando a pessoa se anima a estudar com 45, já fala que tá velho. Imagina naquela época, então. Seria a mesma coisa da pessoa de 80 anos. Hoje fala, estou entrando na faculdade, vou fazer alguma coisa assim. Aí é que se comenta bem, enlouqueceu mesmo de vez, né? E a formatura dele foi linda, né? Eu era menino, né? E me envolvi. Os amigos dele iam lá para ajudar a fazer as tarefas e trabalhar também. Então, meu pai foi realmente um homem extraordinário. Me deixou lições importantes de vida, né? A gente aprende muita coisa em banco de escola, mas a gente aprende muita coisa lá no berço, na raiz, né? E meu pai deixou ensinamentos fantásticos. Eu até hoje me condeno porque eu tinha 10 anos de idade, 11 anos de idade, isso era por volta de 1957, 58. Ele falava, olha filho, eu te matriculei, você vai fazer um curso de inglês. Já tinha um curso de inglês aqui em Anápolis. Você vai fazer um curso de inglês, porque essa língua é a língua que domina e vai dominar o mundo. É importante que você aprenda um outro idioma, olha só. E todo mundo, mas você tá doido colocar o Miguel para aprender a falar inglês? Para quê? E com detalhe, na época que o francês ainda dominava, né? Mas o inglês, ele tinha uma visão, né, do inglês. E eu, inclusive, tenho um básico de inglês que eu aprendi e aprendi nessa base que eu acabei tendo. Mas depois abandonei. O imbecil aqui, né? Não aprendeu os ensinamentos do pai, né? E acabei falando inglês, e acabei esquecendo pelo meio do caminho. Aí fui aprendendo na vivência da vida, mas não tem cultura, não sei falar o idioma, não sei falar o idioma. Sem enrolar, como muita gente enrola por aí. Mas ele tinha essa visão, né? Os filhos, todos na escola. Todos na escola. Não estudava se não quisesse. Não tinha. Não tinha nessa oportunidade, tinha que estudar mesmo. Eu apanhei eu apanhei daqueles galinhos de árvore, entendeu? Porque eu não queria, eu era preguiçoso, nunca gostei de estudar. Toda a vida fui um autodidata, né? Nunca gostei. O pessoal falava para mim assim, Miguel, você é advogado? Eu falei, não. Você é jornalista? Eu falei, não. Você é engenheiro também? Não. Mas eu apanhei demais, né? E a gente morava ali no Jardim das Oliveiras, ali onde está as primeiras cerâmicas dos Mioto, e estudava no Colégio Santana. Colégio Santana aqui em frente à Tecina Santana, na Praça Santana. Era a Escola Paroquial de Santana. Escola Paroquial de Santana. A propósito, eu encontrei a irmã Silmeia esses dias, que foi uma das primeiras professoras que eu tive, uma coisa maravilhosa. E dali eu fui para o São Francisco, você vai para o São Francisco, melhor colégio de Anápolis. Mas, pai, é longe demais. Eu ficava 4 horas andando, né? Porque não tinha nada. Na época que apareceu aquele ônibus narigudinho da TCA, né? O motorista era o Laci. Na época era até o João de Queiroz, que o pessoal falava. O João de Queiroz leva nós. Mas isso aí foi na campanha política, né? Um daqueles primeiros narigudinhos que apareceu, os ônibus da TCA, o motorista era o Laci. Rapaz, o dia que esse ônibus começou a transitar naquele brejo, que aquilo era mato e brejo e lama e poeira e mar, porque não tinha estrada, né? Aquilo foi um achado, mas enquanto o ônibus não apareceu, era a pé, cara, era a pé. Saía lá daquele lugar lá, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Saía 5 horas da manhã para chegar às 7. Então tinha que ter muita vontade de estudar e a vontade era pouca. Não era minha praia. Mas como eu jogava futebol bem lá no colégio, tinha o jogo, tinha a seleção do Colégio São Francisco, e tinha o jogo dos alunos contra professores, para mim era glória, né? Então esse aí é um pouco dos SCEF, né? Que meu avô veio, eram 5 mulheres, 3 homens, além do meu pai, tinha o professor Jorge SCEF, muito conhecido da cidade, foi diretor inclusive do Colégio São Francisco, tinha o Farid, torcedor do Anápolis, uma pessoa apaixonada por mim, né? Eu me dava bem. Farid tinha um barzinho ali na General Joaquim Inácio, esquina com a Sócrates de Diniz. Naquela esquina lá onde tem uma casa de borracharia ali, tinha o bar do Farid, o famoso bar do Farid, né?
Quem daqueles remanescentes antigos vão lembrar, já falecido o Farid também, foram meus tios e as minhas tias, né, que duas, três delas ainda estão vivas até hoje, duas já faleceram. Bom, Miguel, a gente estourou um pouquinho, o Sinante pode acompanhar aí. Quando se fala em pai e mãe, a gente procura a lembrança mais antiga. O que vem na sua mente? Qual a primeira imagem que você teve do seu pai, da sua mãe? Porque a gente vai envelhecendo, a memória vai apagando, mas tem uma grande virtude também. Quando a gente vai envelhecendo, os fatos recentes a gente esquece, mas os fatos mais antigos, lá para trás, bem distantes mesmo, a gente vai lembrando. Eu estou entrando nessa fase, viu, amigo assinante? Então, qual a primeira imagem que você teve da sua família? Quando fala assim, o Miguel Schiaff, criança, você se situa fazendo uma viagem, agora no tempo, você se situa onde aqui na cidade de Anápolis? Então, com relação à minha mãe, foi a primeira viagem que a gente foi fazer para visitar as origens dela, a cidade dela, Ouro Fino, lá no sul de Minas. Então você pegava o trem aqui na Praça Americana do Brasil e descia em Ouro Fino, rapaz. Olha só que coisa espetacular, né? Existia a ferrovia naquela época. Esse foi o grande pecado desse país. Esse foi o grande pecado desse país. Estou tentando retomar hoje. Ah, mas não anda, o trem nosso não anda. Impressionante, não anda. Mas é outro assunto, né? Mas a imagem que eu tenho da minha mãe foi essa viagem fantástica. Eu tinha 13, 14 anos. Foi todo mundo, foi minhas duas irmãs, foi o outro irmão meu Maurício, né, minha mãe. E minha mãe preparava aquelas, não é mochila, comida, né? O pessoal fala, popular matula. A matula. Ajuda a nossa Elias aqui. Matula. Aquela matula de aqueles lombinhos de lata e frango na farofa, né? Aquelas farofas de frango. Uma delícia, né? É a coisa mais deliciosa que tinha, viu? E nós entrando no trem, mãe, serve a comidinha pra nós, né? Nem tinha saído daqui, a viagem durava 3 dias. 3 dias, né? Então a imagem que eu tenho da minha mãe é essa, né? E até para abrir um parênteses, no segundo bloco a gente vai falar especificamente dessa origem italiana. É verdade. E quanto a seu pai? Meu pai, primeiro que foi com meu pai que eu tive o despertar para essa profissão. O despertar para essa profissão. Porque meu pai ouvia rádio demais, torcedor do Botafogo e seleção brasileira. Naquela época era fácil mais torcer pelo Botafogo, né? Era fácil, era um time guerreiro, e seleção brasileira também, né? A Copa de 1958, nós estávamos nós dois juntos, né? Uma irmã minha nascendo, a caçula Miriam nascendo. Conta a história então, para você. No dia 29 de junho de 1958, a minha irmã Miriam nascendo lá no hospital, e nós lá esperando o Brasil terminar o jogo, ganhar a Copa, para meu pai ir lá ver o nascimento da filha. Então essa era a imagem que eu tinha do meu pai, né? E te puxando junto já para esse lado. Puxando junto. E foi exatamente através disso aí que eu tive admiração, e aonde a minha narração ela tem muito a ver com Oduvaldo Cosi. Pouca gente vai lembrar, um dos maiores narradores que o rádio brasileiro já teve. Teve Pedro Luiz, teve Valdir Amaral, teve Jorge Cury, teve extraordinários narradores, mas para mim, Oduvaldo Cosi foi sensacional. E foi com o Cosi que a gente ouviu a Copa, o Brasil foi campeão pela primeira vez, aí foi festa em dobro, né? E a Miriam nascendo. Brasil campeão e a irmãzinha nascendo, a caçulinha. Pra gente encerrar esse bloco, dá para relembrar aí uma narração dele? Como seria um gol do Cosi? Ele tinha uma frase, né, que eu usava ela de vez em quando. Tinha um dentista que era muito amigo da família, o Dr. Pedro Prudente. Ele adorava quando eu falava isso nas minhas transmissões, né? Eu quase falava isso demais. Domina a bola no meio de campo, faz o corrupio, né? O corrupio fazia a volta, né? Faz o corrupio, né? E eu falava, para mim era a melhor coisa do mundo, esse faz o corrupio, né? Uma das lembranças que eu tenho do Cosi. Ele tinha um estilo ímpar, espetacular. Fala um pouquinho da história da sua mãe, Miguel. 83 anos dos miotos aqui, né? 103 dos Schiaff e 83 dos Mioto. 20 anos de diferença entre um e outro. O meu avô, Guarino Mioto, ele chegou em 1938, 37, por aí, né? Não me lembro bem, não. Esse é um detalhe também. Ele, minha avó, Adelaide Bonini Mioto, família Bonini, filhos de italianos lá da Cecília. E minha mãe, meu avô veio para cá, comprou uma gleba de terra, por isso que eu falo assim, o mundo é uma roda de carroça. Aí eles compraram uma gleba de terra, veio eles vieram de Ouro Fino, lá do sul de Minas. Aí, compraram a gleba de terra vizinho com as terras do meu avô, ali no Jardim Petrópolis. Ali estabeleceu-se a convivência das duas famílias, e foi ali que meu pai conheceu minha mãe, a Almerinda, né? E com ela
acabou se casando. Como o Miguel falou, é uma roda mesmo. Sai um do Líbano, sai outra família da Itália e vamos se encontrar na cidade de Anápolis. Realmente são coisas que acontecem na vida da gente e que estamos aqui hoje é porque essas coincidências acontecem, né? Muita gente, inclusive, fala, ah, não, isso é coisa de novela, isso não acontece na vida real. E na vida real, às vezes, acontecem fatos muito mais marcantes, muito mais complicados que o enredo de novela e parece até ser o caso da sua família. Às vezes é uma novela, nossa vida, ele não está sabendo. Mas não termina nunca, né? Não, não acaba. Aí, casaram, meu pai teve com a minha mãe 4 filhos. Se a gente puder ir nominando cada um. Assim, o mais velho sou eu. Depois tem o Maurício, que mora em Goiânia hoje, é engenheiro civil. Tem a Miriam, que é a caçula, e a Maria Cecília. São 2 homens e 2 mulheres, né? E a gente sempre morou. Meu pai tinha um barraco ali, porque naquela época era barraco, né? E ela casou com meu pai, viveu ali, as famílias viviam junto. E como não poderia ser diferente, árabe de um lado, italiano do outro, confusão. O Miguel é bom de entrevistar a pessoa da comunicação, não que os outros não sejam também, mas a comunicação às vezes facilita muitas coisas. Era a pergunta que eu ia fazer, ele já está antecipando aqui. Então muitas vezes vocês vão ver só o Miguel falando, porque ele antecipa as perguntas que eu vou fazer. Eu ia perguntar justamente isso aí. Sangue italiano e sangue árabe junto, deu confusão então, Miguel? Deu. Mioto não vai entrar no nome dos meus filhos, não. Então, nos 4 não tem nenhum mioto. Não pode. Tudo esquece. Eu falava carcamano, mafioso, qualquer coisa assim, isso é coisa desse tipo ou não? Ele convive bem com os meus tios, né? É que a situação era o seguinte, todos dependiam, todos fundamentalmente viviam familiarmente, viviam do meio do trabalho de todos. Era uma espécie de uma cooperativa árabe-italiana. Os miotos trabalhavam com material cerâmico, né? Meu avô foi um dos primeiros ceramistas de Anápolis, né? Primeira cerâmica de Anápolis, chamava Nossa Senhora Aparecida. Olha só, primeiro nome que ele deu, né? Ele era fervoroso, minha avó era fervorosa de Nossa Senhora Aparecida. A cerâmica chamava Nossa Senhora Aparecida. Então, ele, e juntamente com os meus tios, que depois todos viraram ceramistas, eles cuidavam da cerâmica. E meu pai, com o Farid, que era o irmão dele, o João, cuidavam das hortaliças, né? Era hortaliça para cá, cerâmica para lá, né? Alface de um lado, tijolo do outro. E viviam bem, meu pai era muito amigo dos meus tios, né? Passeavam junto, a gente saía para jantar junto. Tinha uma churrascaria em Anápolis, churrascaria do Português, ali na Praça Bom Jesus, catarinense. Não é essa catarinense, é uma das primeiras catarinenses que teve. Essa eu lembro, logo do lado do cartório ali. Ao lado do cartório. Acho que era o seu América, era pai até do Afonso, né? Que está aí hoje, é o Afonso, uma lembrança muito querida. Então meus tios tinham um caminhãozinho Chevrolet, daqueles antigos, né? Tipo Era o Studebaker, né? Tipo Marta Rocha, né? O caminhãozinho. Então, subia todo mundo na carroceria, mulher, criança, menino, todo mundo, todos sábado. E meus tios, os miotos, que tinham um caminhãozinho que transportava tijolo. Então a gente jantava uma vez por mês lá na churrascaria, aquela confraternização toda. Mas o relacionamento do meu pai dentro do casamento também passou por alguns problemas. E minha mãe encostava claro, né? Procura os parentes lá. E isso aí gerou, assim, muitas vezes, né, um clima de um certo choque. Mas o interessante do relacionamento do meu pai e minha mãe era o seguinte: meu pai, minha mãe tinha aquele negócio dos miotos, né? Tudo que meu pai falava, não acreditava. Por que você sabe tanto e nós estamos aqui não progredimos na vida, né? Eu puxei isso pro meu pai, né? Ô Miguel, para de despistar, rapaz. Você é um cara igual você é rico demais, você fica escondendo aí nos botecos. Muito conhecimento e pouco retorno financeiro, Miguel? Muito, né? Meu pai adorava um boteco, né? Com certeza. Então, tinha esse relacionamento interessante dos dois, né? Então, se você é muito inteligente, se o homem vai na lua, né? Se vai sair caminhão assim, se vai ter fábrica de automóvel no Brasil. Se a língua inglesa vai tomar conta. Se a língua inglesa vai tomar conta. Porque você não faz isso virar dinheiro, né? A gente trabalhando aqui, feito uma vida dura dessa aqui. E era vida dura mesmo, Miguel, de trabalho? A vida era muito dura, né? Era muito difícil, né, Guilherme? Pra você ter uma ideia, eu tinha 12 anos de idade. 12 anos de idade. Eu trabalhava como auxiliar do meu tio João Mioto.
Eu carregava, eu e mais os funcionários, depois eu e o João ia para Goiânia, um caminhão de telha. Caminhão de telha com 4, 5 mil telhas. Colocar na carroceria, ia para Goiânia. A gente ia para Goiânia, era a estrada aqui de chão, né? Era uma viagem. Ficava louquinho para chegar no posto japonês, onde a água inundou, tomou conta do João Leite ali, para comer o pastelzinho, pão de queijo, tomar um café, né? Era uma viagem até chegar no japonês. E chegava em Goiânia e descarregava aquele caminhão de telha. Eu tinha 12 anos, 13 anos de idade. Saía na carroceria de um caminhão cheio de tijolo aí, andando pela cidade. Não tinha vergonha de nada, né? Assim, inocentemente, mas trabalhava demais, era muito sacrificante, né? Até no programa que eu gravei da televisão, eu falava da forma que você queimava tijolo. Meu pai teve uma olaria, né? A gente fazia uma caieira. A caieira era o tijolo que era queimado e que virava forno. Né? Cada caieira você tinha que construir um forno, né? Então era muito sofrido, ia lá para cima, quente o tijolo, queimava a mão, era muito custoso, muito difícil. Mas era muito prazeroso também, né? Era muito prazeroso. Minha mãe cozinhava divinamente a comida italiana e meu pai cozinhava divinamente a comida árabe, né? Então tem esse detalhe. Eu ia perguntar como era essa divisão da cozinha, isso prevalecia. São duas culinárias deliciosas, maravilhosas, das melhores do mundo, a árabe e a italiana. Cada um fazia a sua, então, ou sua mãe se aventurava também na árabe ou seu pai na italiana? Só que depois que meu pai morreu bem antes que minha mãe. Meu pai morreu em 82, minha mãe em 94, 12 anos depois. A minha mãe já fazia comida árabe melhor do que meu pai. O quibe da minha mãe era melhor do que o meu pai. Agora, uma lembrança que eu tenho daqueles almoços fantásticos. A casa era humilde, era de barro, né, parede de barro, chão batido. Você tomava banho na bacia. Nessa época, amigo, tomava banho na bacia. Por isso que eu falo para você. Nós somos uma geração, tem que respeitar. Viu? O couro é duro, né? O couro é duro. Olha, pegou na roda da carroça, do chão batido, de tomar banho na bacia. A internet, bicho, é o satélite, né? Quer dizer, eu tinha medo do Petrópolis na Vila Fabril, que era só mato, né? E conheci grande parte do mundo depois. Então, eu fui um privilegiado que vivi tudo na vida, assim. Tem muita coisa para viver ainda, se Deus quiser. Mas era fantástico. Então, aqueles almoços ali eram maravilhosos. E o meu pai, ele fazia era um verdadeiro cenário para fazer o quibe. Ele comprava carne, tinha que ser carne de primeira, né? E ele que providenciava isso tudo, da compra até o feitio. Ele é que comprava o filé, escolhia o filé, abria o filé, tu tirava todos os nervos do filé. Era um procedimento cirúrgico, então. Cirúrgico, aí passava naquela maquinazinha Eu já moí muito naquela maquinazinha. aquela maquinazinha de moer carne, aí ele ficava ali, moía uma, duas, três, minha mãe irritada. Eu falava assim, você tá querendo me irritar? E moía aquilo. E o trigo tá lá de molho. Já tem 2 dias que o molho de milho tá de trigo. E naquela época você colhia lá o agrião, né? No rego, você colhia a salsinha. O cheiro era diferente. Era outra coisa, aquele quibe. Aí ele preparava com a carne o recheio do quibe. O recheio era mais gostoso, eu ficava ali só só vigiando. No que ele descuidava, eu enchia a colher de recheio e comia. Ai, que coisa, realmente foi marcante. E eu convivi muito com os miotos também, porque comecei a trabalhar na cerâmica, como eu mencionei, ajudando o João. O João era meu tio, o caçula dos miotos, e nós tínhamos uma afinidade muito grande, porque o João é que me carregava. Então era muito próximo do seu tio. Era muito próximo, eu adorei o João. O João não foi pai, foi um irmão meu, né? João Mioto, primeiro vascaíno, né? Foi o João Mioto que me levou foi o João Mioto que me levou pro Ipiranga, né? Eu virei piranguista. Foi com o João Mioto que eu tomei a primeira caipirinha. Não foi com o João Mioto que eu fiz as primeiras andambaças. As aventuras que ele sabe. Exatamente, mas não foi com ele. Mas ele era um parceirão meu, né? E quando eu comecei a mexer com rádio, ele era um grande incentivador e torcedor apaixonado pelo Vasco da Gama, né? Então eu convivi muito com o João, meu tio Hélio Mioto. Vivi na casa do Hélio quando eu estava fechando meu curso, o segundo ciclo, eu estudava no colégio estadual, morei 2 anos na casa do meu tio Hélio Mioto, né? Convivi muito com o meu tio Zito Mioto, que era um homem realmente sensacional. Ele era apaixonado pelo Cristiano, meu filho caçula, né?
Cristiano tinha 2, 3 anos, eu levava ele lá para a olaria do Zito. O Zito pegava ele, o Zito não teve filhos, né? Ele era estéril. Então ele era apaixonado pelo meu filho. Então eu convivia muito com os meus tios, vivia muito bem com a minha avó, vó Adelaide, né? Que fazia aqueles pães italianos feitos naquele forno de lenha. Que coisa fantástica, aquelas massas que ela produzia. Que são fatos realmente que marcaram duas culturas, né? Cultura árabe e cultura italiana, e que enriqueceram muito minha vida, e principalmente meu estômago. Como não poderia deixar de ser, né? E Anápolis come-se muito bem, né? Restaurantes italianos, tem cozinha árabe, japonesa. Qual a visão que você tem de Anápolis daquela época, qual a visão que tem hoje? E essa pergunta sempre é recorrente nos programas. Tem muita gente, você, inclusive sempre frisa pra gente, minha vida é de hoje pra frente. Passou, eu não vou poder mudar. Mas se pudesse fazer alguma coisa diferente, ou mudar alguma coisa nessa trajetória, você mudaria, Miguel? Não daria nada. Eu acho que eu toda a vida tinha noção de que Anápolis seria uma cidade grande. Em 1979, eu já contei a história, né, da minha saída da Rádio São Francisco, saí da São Francisco e recebi uma indenização. Essa indenização, eu fui lá no Jundiaí, ali perto, a rádio funcionava ali no Colégio São Francisco, era Santana. Quando eu saí da quando eu saí da São Francisco, eu fui lá no Colégio São Francisco. E subi lá e recebi minha indenização, que eu recebia lá o pagamento era feito lá no Colégio São Francisco. Aí eu recebi minha indenização e fiquei andando por ali. Em 1979, eu já tinha noção de que o Jundiaí seria uma das áreas mais valorizadas de Anápolis. Peguei, arrumei dinheiro emprestado no banco, dei a metade do que eu recebi de indenização, comprei um lote lá no bairro Jundiaí, ali ao lado da Alzego. Onde está a sua casa? Não, aonde está o lote lá até hoje. Tem um lote aí a casa? Tem o... O lote não tem nem um pé de limão plantado. Pra quem trabalhava com hortaliça, vê tua tradição dessa? Tem 33 anos que o lote está lá fechado. Aí em 82, teve um problema com o Fabiano, que era um problema médico. O médico dele falou, olha, o problema do seu filho é apartamento. Eu morava no Lealdade. Ia comprar um apartamento no Lealdade, até do Sebastião Seabra. O problema do seu filho é esse apartamento aqui, essa friagem aqui, tá dando anemia nele. Você dá um jeito de tirar seu filho, compra uma casa. Encontro com o Carmo Imóveis, descendo ali do Lealdade, encontro com o Carmo. O Carmo já estava mexendo com os negocinhos dele, né? Falei, Carmo, onde tem uma casa aí para me alugar, para me comprar? Eu falei, Miguel, tem uma casa boa ali, rapaz, vamos lá ver? Fui lá ver. A casa era do Onesvaldo Almeida Santos, já falecido, dono da Guarani Turismo, que tinha tentado comprar meu lote várias vezes. Quando ele falou, a casa é essa aqui, ao lado ao lado desse lote aqui. É a casa, não é o lote, não. Eu falei, pô, o lote não pode ser, porque o lote é meu. Não, então tem a casa. Eu falei, gostei da casa. Agora nós temos que fazer um negócio aqui, para que o Onesvaldo fique sabendo que eu que estou comprando a casa. Porque senão ele não vai querer vender, porque ele tentou comprar meu lote, mas ele só oferecia uma mixaria, e ele achava que eu era pobre, então eu só vendo por tanto. Ele queria pagar menos do que eu tinha comprado. Resumindo, comprei a casa. Aí, quer dizer, eu já tinha uma visão que o negócio era Jundiaí, né? Então, respondendo a sua pergunta, falei para os meus filhos, vocês vão estudar fora, vão frequentar os melhores cursos, vocês se transformam em grandes profissionais. Agora quando vocês formarem, vocês vão vir para Anápolis, porque é aqui que está presente o futuro. Falei para os dois. É bem verdade que o Cristiano hoje trabalha na Votorantim, está em Minas, né? Está lá na cidade vazante. Mas o Fabiano, que se formou médico hoje, está se transformando num médico conceituado aqui na cidade de Anápolis. E a cidade virou isso aí, né? Virou essa metrópole, essa cidade com qualidade de vida. Eu sou apaixonado por Anápolis, sou apaixonado. Meu irmão foi para Goiânia muito cedo, em 71, há 40 anos atrás. Miguel, vem para Goiânia, você vai ficar rico. Falei, não quero ficar rico, eu quero viver bem. E viver bem em Anápolis. Hoje ele concorda comigo. Ganhou dinheiro lá, construiu patrimônio, perdeu dinheiro, mas ele chegou à conclusão que viver bem é aqui. Estamos hoje aqui no estádio Jonas Duarte, porque o nosso convidado tem muito a ver com a história desse estádio aqui, também do futebol anapolino. Bom, Miguel, no primeiro bloco falamos da origem árabe, segundo da origem italiana. Vamos falar um pouquinho de futebol agora, que é a nossa seara.
Qual a imagem mais marcante em relação ao estádio Jonas Duarte você tem? Porque no primeiro e no segundo bloco eu puxei memórias do Miguel a respeito do pai, da mãe, ele contou de histórias de criança. Mas agora já é uma imagem que viria já na fase adulta, né? O estádio Jonas Duarte é de 65, coincidiu com o seu começo no rádio. O que marcou mais nesse estádio aí? Título do Anápolis, grande time da Anapolina, Ipiranga praticamente pouco jogou aqui, Ipiranga não durou muito tempo no profissionalismo, mas o que mais marca ao estar aqui, o que te toca ao estar aqui no estádio Jonas Duarte, domingo após domingo, e já são mais de 40 anos de carreira? Na realidade, ó, as quartas e domingos, esse aqui foi o meu primeiro lar, né? É o meu primeiro lar. Os 2 dias, né, que eu passei mais aqui do que na minha casa. A minha vida foi aqui nesse cenário. E teve passagens fantásticas. Guilherme, eu não queria particularizar não, porque foram tantos fatos significativos. Infelizmente, eu não estava na final do Anápolis. Porque nesse jogo ninguém queria trabalhar de plantão e eu fui exercer aquilo que você é hoje. Foi através do plantão que eu dei os primeiros passos no rádio. Não, ninguém vai, tá? Eu falei, eu fico no plantão. Eu deixei de ver a final porque o plantão era mais importante para mim do que a final. É que eu tinha loucura, já contei essa história, inclusive. Essa é sua vida. Nosso querido Orisvaldo Pires. Então não vou nem repetir essa história. Uma passagem marcante mesmo que eu tive foi aquele jogo Anapolina São Paulo, né? Aquele jogo. Quando eu vejo esse estádio aqui, a gente tinha essas 2 arquibancadas apenas. Cabe aqui o que 8 mil pessoas apertado nessas 2 arquibancadas. Não tinha o anel de fundo, existia o anel. Quando eu fico imaginando como é que coube aqui nesse estádio 17.620 pagantes. Tinha naquele dia aqui. E eu era a única voz. Eu era o Galvão Bueno fazendo a Copa do Mundo sozinho, ou o Luciano do Vale fazendo a Copa da Espanha sozinho na Rede Globo. Eu era a única voz, a única rádio que fazia futebol na época era a Rádio Imprensa. E esse público todo se ouvia rádio de uma maneira fantástica. Então foi uma das transmissões, eu irresponsavelmente, delinquentemente, não tenho arquivo nenhum da minha vida. Cadê esse jogo? Eu não tenho esse jogo, não tenho os gols. Tem pessoas que têm o jogo gravado e eu não tenho. Foi realmente uma transmissão emocionante, foi a consolidação minha como profissional, como radialista, como narrador esportivo. E a Anapolina fez uma exibição fantástica, porque tinha um time fascinante, tinha uma equipe que trazia a todos nós a certeza de que você ia para o campo para ver o placar e comemorar a vitória, porque ia bater mesmo. Podia ser Cruzeiro, podia ser Internacional, podia ser Fluminense, podia ser Palmeiras, né? Podia ser como foi aqui, aquela vitória contra o São Paulo Futebol Clube aqui. E o São Paulo tinha naquela oportunidade 5 jogadores da seleção brasileira que iriam para a Copa da Espanha, e mais o Dario Pereira, que era titular e capitão da seleção uruguaia. E craque de bola. E craque de bola, né? E a Anapolina fez uma exibição primorosa, né? Se fala muito da Copa de 70, que a seleção brasileira, aquela Copa, foi a mais encantadora do mundo. Aquele time da Anapolina de 82 foi o time mais encantador que eu tive a oportunidade de ver ao longo da minha vida. O torcedor da Anapolina até hoje lembra. Quando o Sávio vem aqui nos visitar, eu tenho assim um verdadeiro fascínio por atleta que é fora de série, né? Que é um atleta de ponta, que é um atleta de pódio, né? Eu tenho verdadeira admiração, porque são pessoas... É a história, eu conto demais essa história do Monte Everest, né? Monte Everest, muita gente sobe, tenta subir nele. Os últimos 3 metros é que poucos alcançam. Aqueles últimos 3 metros. O atleta de pódio, diferenciado, ele faz aqueles últimos 3 metros na sua atividade profissional. Então, quando eu me lembro, por exemplo, que eu coloquei a medalha no César Cielo, aqui na Uni Evangélica, foi aqui que ele estourou e hoje é um medalhista brasileiro, pódio, um atleta, recordista mundial. Rapaz, eu arrepio, eu amo demais o esporte. Para mim é uma coisa que me fascina. Eu tenho pelo Ney um carinho muito especial, foi um dos maiores jogadores que eu vi atuando, transmitindo jogos, vi esse Ney fazer coisas incríveis no futebol. Como você sabe da afinidade que eu tenho pelo Paulo Choco, carinho que eu tenho pelo Paulo Choco, quanto que eu sou
fascinado pela figura e a simplicidade do Paulinho. Pô, o cara que jogou no Maracanã com 150 mil pessoas contra Pelé, Clodoaldo, Rio, timaço que o Santos tem, deu show de bola, né? Mexeu com o Maracanã, sacudiu o Maracanã. Então são atletas que eu tive a oportunidade de ver. Eu vi o Paulo Choco jogando pelo Flamengo, eu vi o Paulo Choco jogando no Maracanã, eu vi o Ney fazendo coisas, eu tive a oportunidade de ver o Carlinhos Fera. Foi um jogador marcante, né? O Carlinhos jogava no Ipiranga, e todo mundo fala que foi o melhor jogador que passou aqui em Anápolis, que jogou em Anápolis, o Carlinhos. Antônio Carlos Fonseca, né? O Carlinhos, o Fera. O nome Fera surgiu naquela época, mais de 40, 50 anos atrás. Então, não foi aqui no Jonas Duarte, mas os momentos que o esporte me proporcionou, particularmente o futebol, de ter tido o privilégio de ver craques excepcionais, atletas maravilhosos, né, extraordinários. E esse estádio tem um significado muito especial para mim, né? Esse gramado, Guilherme, é o mesmo gramado de 65. Nunca foi mudado? Nunca foi mudado. Esse gramado é de 1965, quando foi inaugurado o estádio. Esse estádio é um estádio de 46 anos, né? 46 anos tem o Jonas Duarte. E ele é um estádio charmoso, aconchegante. Qualquer lugar que você chega, o jogador está próximo de você, a bola está pertinho de você, o gol está junto de você. Então, eu fui muito feliz na minha profissão, Deus me inspirou demais e me deu um privilégio muito grande. Eu não tenho problema, você convive comigo há quantos anos, Guilherme? Você sabe disso, eu não tenho problema de garganta. Nunca vi esse homem com a garganta rouca, chegar lá, não estou aguentando. Eu falo o dia inteiro, se for preciso. Eu já transmiti 3 jogos num dia só. 3 jogos num dia só já transmiti, entendeu? E para Goiânia fazia um jogo, vinha para cá, fazia outro, à noite ia para Goiânia, fazia outro. 3 jogos num dia só. E olha que eu sou um assassino da minha garganta, viu? Porque vai ser irresponsável, toma gelado, não toma medicamento, não faz nenhuma prevenção. Deus me cuida de mim. Graças a Deus me dá essa voz. Esses dias até finalizando, contar uma historiazinha interessante, até para acabar logo, né? O pai levou o filho lá na rádio para me conhecer. Estou saindo da rádio e tal. Rapaz, o menino tinha uns 11, 12 anos de idade. Filho, esse aqui, olha, esse aqui é o Miguel, que a gente ouve todos os dias, né? No rádio, a hora que eu vou te pegar lá na escola, faz aquele programa, né? Que o papai fala que ia levar você para conhecer. Esse aqui é o Miguel Skeff, tal, radialista tal. Aí o menino ficou olhando para mim assim, né? Não, papai, eu quero conhecer é o filho. Bom, essas são histórias, né? Histórias árabes, histórias italianas, histórias do futebol. E esse programa de hoje, até em homenagem à colônia árabe e também à colônia italiana, a gente vai encerrando esse terceiro bloco. Eu falo em relação à entrevista um pouquinho mais cedo, porque a gente vai rodar um clipe árabe e também um clipe italiano, em homenagem às origens do nosso querido Miguel Skeff. Posso chamar colega? Ou falar patrão, né? Colega, amigo, obrigado mais uma vez, viu, Miguel? Prefiro ser chamado de tio, irmão, padrinho. Eu queria até fazer no finalzinho do programa também um agradecimento muito especial ao Dr. Jorge Rajar, o Jorginho, né? Uma pessoa muito carinhosa. Eu sei do quanto que ele se empenhou para que você fizesse essa entrevista, o quanto que eu relutei em estar de novo no vídeo, né? Mas queria fazer aqui um agradecimento muito especial, principalmente pelo carinho que a família Rajar em particular dedica para mim, né? Com muito respeito, e deixar ele um forte abraço. Que Deus realmente, como a gente fecha o nosso programa, né? Que as boas coisas da vida continuem acontecendo para todos nós. Tá certo, e boas coisas da vida, uma delas, talvez uma das mais prazerosas, é o quê? Escutar música. Vocês vão ficar agora com Jimmy Fontana e também com Amir Diab, um cantor italiano e outro cantor árabe. Curtam e próxima semana a gente estará de volta aí com outro convidado especial para vocês. Até logo mais uma vez, muito obrigado ao nosso convidado de hoje, Miguel Jorge Skeff. Até logo mais. Stanotte amore non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me
girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh, mondo, soltanto resto io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. قلبي وروحي دابوا فيه دل عيونه دوبوني والله الله 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 من اللي بيا يعلم الله.